Há pouco tempo atrás eu fiz uma série de lives sobre você quer ser feliz? E eu perguntei o que é a felicidade. A felicidade é observar o riso alegre, contagiante e espontâneo de uma criança, assistir a um lindo pôr do sol, a contemplar a lua cheia quando o céu está limpo e olhar a beleza e a perfeição, é ter uma cama aconchegante, quentinha para deitar num dia de frio, é, estar livre de dívidas, isso é felicidade. O grande problema que todos enfrentamos para nos sentirmos felizes é que a nossa felicidade depende de uma situação agradável. E para isso, às vezes, nós temos umas certas dificuldades, né? Então, quando nós olhamos esta situação e nós olhamos as condições em que nós estamos vivendo, nós começamos a falar sobre educação cristã e como salvar a escola e como salvar as nossas crianças. Eu enumerei já vários fatores necessários para isso, né? Já coloquei várias posições e dentro da educação cristã eu já até disponibilizei para vocês uma apostila que você pode entrar lá no site da FATAD e ver a questão lá da apostila. Tem uns vídeos também, a cada semana eu solto um vídeo novo sobre a educação cristã, como salvar a família, como salvar a escola, como salvar os filhos, dentro do projeto que nós estaremos lançando. Esse não vai ter erro, que é dia 22, 23 e 24 de junho, nós estaremos fazendo... O celular caiu aqui, irmãos. Desculpe aí. Ai, Jesus. O celular caiu aqui. Então, nos dias 22, 23 e 24 de junho, às 21 horas, nós estaremos falando sobre capelania escolar. E quando falamos sobre capelania escolar, eu vou falar também sobre o conceito da educação cristã e olhamos essas questões, verificamos sobre isso. E também nós vimos como a primeira responsabilidade da educação cristã é dos pais. A Bíblia apresenta a responsabilidade de educar como uma determinação primordial aos pais. Não existe dúvida a esse respeito. Para verificar isso, nós consultamos as referências bíblicas lá de Provérbios, que daqui a pouquinho eu vou passar um slide para vocês sobre isso. Nós verificamos também 1 Timóteo 5:8, Efésios, Deuteronômio 6, ele diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e dela tu falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e as escreverás nos umbrais da tua casa, e em todo o tempo você vai estar instruindo o seu filho no caminho em que ele deve andar. E uma das coisas que me chama muita atenção e uma pergunta que eu faço e eu quero fazer para você hoje é esta pergunta. Quando você vai matricular o seu filho no colégio, você procura a escola em que condições? Aqui está o segredo da capelania escolar. É sempre uma dificuldade quando nós vamos procurar uma escola para matricular os nossos filhos. É sempre cheio de dúvida, de incerteza.
E às vezes cada detalhe importa para que os pais sintam mais confiante. E, consequentemente, transmita segurança e tranquilidade para a criança. Por isso, mais do que pensar na estrutura, na carga horária, na localização, é importante que a família encontre uma escola que atenda também às suas expectativas. Ou seja, em relação à forma de ver o mundo, ao que procura para a formação dos seus filhos. Com exceção daqueles que trabalham na área de educação, a maioria dos pais normalmente fica sabendo sobre a existência de diferentes linhas pedagógicas no momento em que começa a pensar na formação dos filhos. No contato de outros pais e mães, descobre que não basta escolher uma escola a partir de critérios como proximidade geográfica, estrutura física, valor de mensalidade ou uma escola pública. Mas nós não temos essa noção, que para fazer uma escolha é preciso também considerar o PPP, ou Projeto Pedagógico da Escola, e a metodologia da instituição de acordo com os valores e as crenças familiares. Embora haja muitas convicções firmes sobre qual a melhor pedagogia, não é nada incomum que os pais considerem as condições do momento que eles estão matriculando os seus filhos. Procura questões geográficas perto de casa. Os pais têm que trabalhar e o que me importa agora é arranjar uma escola que fique perto da minha casa. Segunda condições, às vezes, dependendo do valor da mensalidade. Terceira condição é uma escola pública. Nós não temos condições de pagar, então precisamos de uma escola pública. A realidade é que é tão importante conhecermos o PPP, ou Projeto Pedagógico da Escola, e as suas propostas pedagógicas. A realidade é que a personalidade e o interesse das nossas crianças estão em jogo. Estão em jogo. Pense bem, porque eu já disse para vocês, já falei uma ou duas ou três vezes sobre isso, já chamei a atenção sobre isso, e porque eu tenho que preparar a minha criança em casa para ir para a escola. Assim está alinhado com os valores e a metodologia da escola, importa bastante nesse momento. E para auxiliar os pais que estejam ainda em dúvida sobre qual a melhor linha pedagógica ou qual a melhor condição para que o meu filho possa receber uma orientação fundamental de crescimento, de estrutura. Eu preciso conhecer o que é que a minha escola, que eu vou matricular o meu filho, vai passar para o meu filho. A segunda perspectiva é o que é que eu quero que o meu filho aprenda. Ou, eu quero que meu filho seja isso ou seja aquilo, buscando apenas a questão financeira. Ok. Buscando apenas a questão financeira, eu vou ter uma situação bastante crítica aqui. Porque eu não terei, eu estou sem o passador de slide aqui, eu não tenho como verificar isso pela minha estrutura que eu recebi dos meus pais e da minha escola. E aí eu vou matricular o meu filho e ele vai ser instruído, orientado, direcionado por qual professor, por qual professora, por qual linha
por qual linha que ele vai ser direcionado e o que é que o meu filho está aprendendo. Por isso eu chamo a sua atenção que por alguns anos passados, nós tivemos uma dificuldade enorme. Nossos filhos começaram a ser induzidos e caminhados para uma situação terrível. E começaram a não aprender a linha do Gênesis, mas da genealogia de gênero. E aí, quando eles começaram a fazer isso, eu não sei, eu estou sem o slide aqui, eu não sei se está passando para vocês aí o slide. Não está passando. Então, eu vou seguindo aqui apenas a minha diretriz. Me presta aqui esse aqui, deixa eu ver se eu passo esse slide de cá. Veja bem, então, para ter esta ideia, como é que nós começamos a ver isso? A responsabilidade de educar é nossa. E aí Provérbios diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar. Até quando crescer, não se desviará dele. Tá. Eu disse, ao matricular o seu filho na escola, qual escola? Qual a metodologia que a escola segue e qual a proposta pedagógica? E aí eu me afastei dessas coisas, eu me distanciei dessas coisas, eu perdi a visibilidade destas coisas e os meus filhos começaram a ser sabatinados por aquilo que foge dos princípios educacionais, cristãos e morais e éticos. E eu não tive, eu falei isso para vocês, que alguns anos atrás, o pastor ia na escola, quando estava fugindo das regras éticas, morais e educacionais cristãs, o pastor ia na escola e conversava com a diretora e informava os princípios que norteavam a nossa fé. E passavam e pedia e dizia, olha gente, olha professora, olha diretora, olha seu diretor, nós não vamos permitir que as nossas crianças se envolvam com esta situação. Nós éramos chamados protestantes, nós protestávamos, nós mostrávamos presentes, nós íamos e falávamos. E aí nos afastamos porque a mídia, a força foi nos convencendo, nos envolvendo e nos distanciando completamente destas coisas. Eu não fui mais conversar com a diretora. Eu lembro que para fazer educação física, nós íamos e dizíamos para a diretora que nós não íamos acertar que as nossas moças fossem vestidas do jeito que eles queriam. Nós íamos no trabalho, nas empresas, conversávamos com o diretor e dizia, olha, a fulana de tal é membro da minha igreja e ela não pode vir trabalhar dessa forma. Orientávamos. Colocávamos posicionamento, as pessoas nos respeitavam. Desculpe, irmãos. As pessoas nos respeitavam pelos nossos posicionamentos morais, éticos e cristãos. Nós tínhamos posição ética, moral e cristã. Nós preparávamos nossos filhos, nós orávamos com nossos filhos tinham resposta dentro do colégio. Mas eles foram absorvidos por essa infiltração dentro dos colégios, alcançou as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, alcançou os nossos jovens nas universidades, formaram a mente dos nossos jovens na universidade, e nós perdemos, desculpe, eu estou bastante gripado, eu estou bastante, tossi bastante à noite, mas vamos lá. Nós tínhamos um posicionamento. Você preparou o seu filho para ir para a escola? Não. Então agora nós temos que preparar
pessoas para ir às escolas e mudar esta realidade. Não mexer com a questão da escola em si, mas infiltrar na escola, como eles infiltraram na escola e mudaram nossos padrões éticos, morais e cristãos. Nós temos que voltar a infiltrar na escola como capelão escolar. Ir, infiltrar, estar ali dentro, porque se eu monto um aconselhamento numa escola para uma criança que teve problemas, brigou lá no recreio, brigou lá fora, teve problemas de enfrentamento, os pais não conseguem acompanhar, os pais não defendem mais essas coisas. E aí nós temos dificuldades sérias para isso. O que é que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de agora preparar. Então, dia 22, 23 e 24, às 21 horas, nós teremos um curso sobre capelania escolar totalmente grátis. Totalmente grátis. Eu vou trazer para você todas essas orientações do que é que faz um capelão escolar. Eles infiltraram. Agora nós precisamos mudar isso e infiltrar na escola, conversar com a diretora, com o diretor, levar um projeto de ajuda aos professores, de ajuda à escola, de ajuda às crianças. Nós precisamos estar de plantão lá na escola, porque é lá que vem a formação, é lá que vem toda a estrutura das nossas crianças. Vai ser online, Sabrina, vai ser online, nos dias 21, 22, 23, aqui no Instagram, no Face, no Telegram, no YouTube, em todas essas mídias vai ser ao vivo, dia 22, 23 e 24, às 21 horas. Foi o horário que nós achamos que seria melhor. Vai ser apenas 40, 50 minutos. Mas nós estaremos ali trazendo essas instruções para vocês, tá bom? Obrigado, Sabina. Ok. Nós não preparamos as nossas crianças para ir para a escola. E a ideologia de gênero começou a encher a cabeça das nossas crianças e absurdos começaram a acontecer e foram fazendo, massificando, ao ponto de criar banheiros sem identificação de sexo. Você permite a sua filha estar no banheiro, fugiu até o nome agora, Ai, Jesus, meu Deus, a sua filha entrar no toalete e entra um rapaz também no toalete junto com a sua filha? Na escola, o banheiro é comunitário, ou seja, é comum de dois gêneros, todo mundo, tanto o rapaz entra lá. Você permitiria isso? Você permite isso? Eles infiltraram isso na cabeça dos nossos jovens, nossos adolescentes. Nós precisamos ir lá agora e mudar isto e trazer a realidade. Trazer a ética, a moral, os princípios. Todo mundo é livre, faz o que quer. Mas nós temos princípios. Os princípios nossos têm que ter valor e fundamento. Nós precisamos ir infiltrar e fazer este trabalho. Aí eu não sei o que a minha escola ensina. Aí nós temos as linhas pedagógicas, mais ou menos 5, 6 ou 7 linhas pedagógicas, que tem os princípios, o tradicional, por exemplo, também conhecido como conteudista. A linha tradicional começou no século XVIII, aproximadamente, com o objetivo de universalizar o conhecimento. E ainda hoje é a mais popular nas escolas brasileiras, principalmente na pública, né? Aí com isso eu não preparei, não fui, não envolvi e não fiquei preparado. Muitas vezes o caminho que traçamos rumo ao sucesso financeiro não são os que garantem o equilíbrio mental que precisamos para viver tranquilamente. E aí eu quero que meu filho estude, eu quero que meu filho seja um doutor, por quê? Se eu preciso muito mais de missionários do que de doutores.
Se eu preciso muito mais de missionários do que engenheiros, por que que eu tenho que colocar isso na cabeça do meu filho? Ele tem que formar, tem que ir para a escola, tem que estudar? Sim, tem que estudar, tem que fazer as coisas, mas ele tem que ir preparado. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Agora nós perdemos essa força, nós temos que refazer. Eu disse da última vez, ainda dá tempo de mudar esta realidade. E precisamos mudar esta realidade. Porque aí vem as faculdades, aí vem todo um conteúdo em que a maioria das vezes foge do projeto educacional e aí nos leva a nos perdermos. E quando nós nos perdemos, nós teremos dificuldade de reaver essas situações. Queridos, preste bem atenção. Aí vem uma das correntes, a comportamentalista. A linha comportamentalista, como o próprio nome diz, tem como objetivo que os alunos adquiram comportamentos desejados, moldados de acordo com as necessidades sociais determinadas. Dentro dessa linha comportamentalista é que entrou essa invasão de ensinos mudando essas realidades e trazendo dificuldades enormes para nós. E aí eu estou envolvido demais, eu preciso. Muitas pessoas, para dar conta das várias atividades diárias, entram no modo automático e não percebem que estão abrindo mão dos seus objetivos reais, seu propósito de vida. Apenas reage ao que o mundo pede e para sobreviver. Faz opções por escolhas que trazem resultados imediatos, que não é de todo ruim. O problema está na frequência com que isso ocorre. Pois ao entrar no modo automático, nós distanciamos de sua essência para viver em prol de reconhecimento e status social. É uma tentativa de preencher o vazio emocional que culmina na dependência do ter para ser. E aí eu coloco na cabeça do meu filho, da minha filha, o ter e não o ser. Eu preciso antes ser. E eu preciso ser o que eu sou. E o que é que eu sou? O que é que eu sou? Essa identificação é tão importante para termos um entendimento de como vamos mudar a realidade das coisas. Ainda dá tempo. Jesus está voltando, está, mas ainda dá tempo de mudar essa realidade, de levarmos de novo o que é fundamental, o que é essencial para a sociedade e para as escolas. Não adianta criticar a escola, não adianta criticar. Nós precisamos abandonar as ideias impostas sobre o dinheiro. Nem todas as coisas valiosas na vida são adquiridas através do dinheiro. Respeite o dinheiro. E gere o seu próprio valor. Pois somente depois de criar o seu valor próprio, o seu valor familiar, o seu valor moral, o seu valor ético familiar. Aí eu volto ao princípio dos judeus. Aí, provavelmente, Sabrina, nas escolas católicas, eles vão usar o sistema montessoriano, que foi desenvolvido por uma educadora, Maria Montessori, e a linha montessoriana propõe que os alunos se descubram e aprendam através da experiência prática e da observação, respeitando sempre o ritmo de cada um. Assim, o educador tem um papel de guiar, orientar, propor atividades motoras, mas vão propor também os princípios da escola. Os princípios da escola, de qual é a sua linha. Aí entra os ensinamentos cristãos
católicos, protestantes ou evangélicos. Por isso eu sempre disse, era muito importante que cada igreja tivesse uma escola. Que cada igreja tivesse uma escola, uma creche, para receber as crianças que os pais não têm condições de pagar uma babá para cuidar, vão trabalhar e deixam as crianças presas em casa. A igreja teria que suprir essa deficiência. É para isso que a igreja está no mundo. É para isso que existe a igreja. Não é para outra coisa. É para construir fundamentos. É para construir estruturas reais, verdadeiras, que nos molda e que nos leva a ter o entendimento do nosso propósito aqui na Terra. E o propósito que Jesus criou aqui na Terra era a expansão do seu reino, e nós temos que começar a expansão do reino com as nossas crianças. Ensina a criança no caminho em que deve andar, até quando crescer não se desviará dele. Ensinar não é castigar, ensinar não é forçar a barra, não é levar para a igreja na marra, não. A igreja funciona dentro de casa, a formação funciona dentro de casa. Eu preciso ler a Bíblia com meu filho, com a minha filha, eu preciso orar com a minha filha, eu preciso desligar a TV, eu preciso desligar o tablet, eu preciso criar oportunidades para fazer isso, gente. Nós perdemos esta essência de casa. A minha criança tem que ir para a escola já fundamentada. Quando Paulo diz para Timóteo, ele diz assim, tu aprendeste as sagradas letras dentro de casa com a sua avó Lloyd. Ou seja, o princípio está dentro de casa. Nós precisamos ter esse entendimento, queridos. É isso que a capelania escolar, dia 22, 23 e 24 de junho, às 21 horas, aqui no Instagram, ali no Telegram, no YouTube, no Face, nós vamos estar lá com você. Eu vou passar essas orientações para você. Os fundamentos, como podemos criar um projeto pedagógico para oferecer à diretora de ajuda. Eles estão pedindo socorro, as escolas estão pedindo socorro. Os nossos missionários têm que ir para a África, aleluia, aleluia, maravilha. Tem que ir para os Estados Unidos, aleluia. Tem que ir para o mundo, para a janela 10h40, maravilha, maravilha. Tem que ir, mas nós temos que fazer missões aqui também. E a maior missão de fazer aqui é fazer a missão dentro da escola, salvando a escola, salvando as crianças. Porque o preventivo é o remédio, é o preventivo. O paliativo já é difícil, o curativo é tenebroso. Então nós precisamos criar o preventivo. Aonde que se cria o preventivo? Na escola. Preparando capelões, missionários, investindo nessas pessoas, capacitando-os para que eles estejam lá na escola atendendo as pessoas. Aí ele cria mais pessoas que vão estar ali voluntariamente ajudando, orando, intercedendo, ouvindo, que é o mais importante, ouvindo por que esta criança é rebelde. Aí eu preciso olhar ao meu redor, minha família, amigos, conquistas, sonhos. Eles são o que você planejou? Eles são o que você esperava? Eles são o que você quer? Eles são as coisas mais importantes que você tem para a sua vida? Ou nós entramos num emaranhado de coisas e esquecemos dessa importância da nossa família, dos nossos filhos? Quando eu tenho tempo para tudo, mas eu não tenho tempo para o meu filho. E às vezes eu tenho um tempo, vou para o parque, vou ali, mas fico lá uns minutinhos doido para sair. Doido para sair correndo dali. A paciência acabou. Eu não tenho mais paciência para cuidar de menino. Eu não tenho.
E eu não tenho. Eu estou com 71 anos e eu não tenho mais paciência para cuidar de menino. E você? Tem paciência? Aí vem as escolas, a construtivista. Na sua linha, os alunos têm papel ativo em seu aprendizado, construindo o seu conhecimento, daí o nome. Aí nós vamos entrando pelas linhas várias que nós temos aqui para ter esse entendimento dessa sequência. São várias escolas. Mas que dia que eu perguntei qual é a linha da escola que o meu filho está matriculado? Nós temos a do Landorf, criado pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner, em 1919. A linha considera o aluno em seu todo, corpo, alma, espírito. Os ciclos são definidos de 7 em 7 anos. E para cada uma dessas etapas, o aluno tem um tutor fixo que os avalia, basicamente por meio de anotações que faz durante as aulas. Fantástico isso. Porém, nós precisaríamos que fosse um capelão escolar que estivesse ajudando a fazer esse trabalho. Porque aí nós estaríamos acompanhando. E a geral, que é a freiriana, baseadas na ideia do educador brasileiro Paulo Freire. A linha freiriana é voltada para o processo de alfabetização e considera os aspectos sociais e culturais de um ano de cada aluno. Por isso, a criança tem papel fundamental no processo de aprendizado, temos sempre que ser ouvida para que o professor encontre a melhor maneira de ajudá-la, ganhar a confiança e compreender o mundo através do conhecimento. Esta abordagem vê a educação como uma forma de libertar e mudar as pessoas. Ai, Jesus Cristo, tenha misericórdia. Esse é o pior educador de todos os tempos, Paulo Freire. Amado e admirado, idolatrado por muitos. Essa abordagem vê a educação como uma forma de libertar e mudar as pessoas e, consequentemente, mudar o mundo. Princípio com bom senso. Humildade, respeito, tolerância, curiosidade são defendidos pela linha freiriana. E com esta liberdade infiltrou-se outras liberdades que ainda dá tempo de mudar estas coisas. Ainda dá tempo de alterar essas coisas. Ainda dá tempo. Precisamos salvar. Eita, meu horário já extrapolou. Jesus Cristo, desculpe, irmãos. Não esqueça. 22, 23, 24 de junho, às 21 horas, eu vou mandar, avisos, colocar avisos. Venha comigo, dia 21, 22 e 23. Ali nós teremos um painel bem grande, eu estarei projetando na tela as coisas para você e levando você a um conhecimento, a uma preparação. Depois, se você quiser aperfeiçoar mais, nós daremos sequência a estas coisas. Mas eu quero te dar uma boa ideia sobre isso, tá bom? Uma boa ideia sobre isso. Vamos preparar missionários para ir aos colégios. Vamos preparar missionários para ir aos colégios. Aqui no Guará tem um pastor ali que ele está indo lá para o Parque Denner todo sábado lá jogar vôlei com as pessoas que estão lá. E ele é meio tantã, ele fica dando piruleta tal, mas as pessoas estão começando a vir ali jogando vôlei, chamando para a igreja, e as pessoas estão começando a ter uma certa noção de que pastor também é gente que está junto com a gente. Então, todo sábado, 18 horas, se você é aqui de Brasília, quiser jogar vôlei, venha jogar vôlei aqui, ó, no Parque Denner, aqui no Polo de Modas do Guará. Então, parece difícil essas coisas, mas nós precisamos ter referências.
Admirar o belo é saudável e faz parte da vida. O perigo está quando esta admiração guia a vida, fazendo com que você viva para ter o que o outro tem, para fazer o que o outro pensa ser melhor para você. E assim você acaba vivendo a vida do outro, uma fantasia, e deixa de viver de maneira real, autêntica. Lembre-se, você leva a vida que você mesmo cria e obtém dela aquilo que você quer. Então, duas coisas importantes. Eu vou falar para vocês que o ser é mais importante do que o ter. Antes eu preciso ser. E ser um cristão. E ser um missionário. E ser aquele que vai salvar este mundo através do projeto de Cristo. Um grande abraço para você. Terça-feira nós estaremos aqui de volta, se Deus quiser. E aí eu vou passar para vocês as informações. Dia 22, 23 e 24 de junho, às 21 horas, nós estaremos fazendo o curso de capelão escolar. Eu vou falar sobre algumas capelanias, mas capelania hospitalar, a gente já está se debatendo um capelão com outro hospitalar. E tiveram aí 3 horas de aula, pegaram uma carteirinha e estão indo para lá. Tá? É muito importante isso, é importante. Estão entrando lá nos hospitais e nós temos vários tipos de capelania, mas eu quero dar para você a capelania escolar, que é o momento de salvarmos e mudarmos a história. É o preventivo, não é isso, pastor Wellington? Pastor Wellington vai dar uma palestra para a gente sobre essas coisas. O preventivo, como socorrer os nossos filhos. Ele ministra sobre drogas, ele trabalha na Polícia Militar e é uma bênção as palestras que ele dá. Pastor Wellington, se você quiser convidá-lo para ir à sua igreja, fazer uma palestra sobre o preventivo, é tão importante identificarmos as nossas crianças, o comportamento, as reações, as situações, por que está ficando triste, por que está ficando nervosa, por que está brigando, por que está perdendo o controle. Tá bem? Então, 22, 23 de junho, às 21 horas, o curso Capelania Escolar. Um grande abraço para você, desculpa aí pela dificuldade de novo, mas nós estaremos juntos aí se Deus quiser, tá bom? Fiquem na paz e um excelente feriado para você. Aproveite, chama seu filho, senta com ele, bate um papo com ele. Filho, como é que tá lá na escola? Quais as dificuldades que você está tendo lá, filha? Aí vem essa coisa aí de bullying que criaram por aí, isso criou uma coisa, está gerando depressão, criando um punhado de coisa. Eu lembro da minha infância, eles pregaram um chiclete aqui na minha cabeça e aí teve que cortar. E naquela época, que não é a sua época, do Carequinha e Fred, que era 2 palhaços, e aí começaram a me chamar de careca. O meu cunhado até hoje me chama de careca. E aquilo era um bullying terrível, mas eu sobrevivi. Porque aí teve que cortar, ficou aquele buraco aqui. Lá na minha cidade, onde eu morei, onde eu cresci, todo mundo me conhece como careca. Era um bullying terrível, mas eu sobrevivi. Aí o meu filho às vezes está sofrendo um bullying, não está sendo preparado para isso, está tendo depressão, está se recolhendo, está escondendo no quarto, não quer sair do quarto, não quer sair, não quer fazer nada. Senta lá, meu filho. Senta lá, meu filho. Conversa com teu filho, bate um papo de amigo, de amiga. Fale de coisas que o colégio não pode falar para sua filha. Fale dessas coisas. Conversa com ela, coloca ela a par da vida dele, a par da vida. Meu Deus, eu vou parar por aqui. Um abraço para vocês, obrigado. Sabrina, minha igreja é aqui no Guará, no Polo de Modas. Tá? Eu congrego aqui no Polo de Modas, aqui no Guará, Assembleia de Deus, aqui na QE 40, Rua 5. Tá bem? Um grande abraço a vocês. Anderson Jales entrou e eu já estou saindo. Um grande abraço para você. E todos vocês que estiveram comigo aí, pastor Wellington, um grande abraço, a Priscila, minha filha, e a todos vocês, um grande abraço a vocês. Obrigado pela presença de vocês aqui.